pouco, a ACE é uma associação internacional fundada em 1956, sem fins lucrativos. Nós estamos em mais de 100 países no mundo, mais de 7 mil membros. Nós temos uma seção estabelecida aqui no Brasil, com 11 diretores, e a visão da ACS é reconhecida como uma autoridade em gerenciamento de programas, projetos, produtos e serviços de engenharia, especialmente voltados para custos e planejamento. Quando a gente fala de custos, a gente está falando de viabilidade, planejamento, controle, gestão de riscos, administração contratual, pleitos, projetos, programas. A associação é livre para qualquer um ingressar. A associação faz o trabalho dela com divulgações de informações técnicas. O canal, a maneira mais conhecida são as práticas recomendadas da ACE, o que a gente normalmente fala de RP, tá certo? Existem mais de 90 práticas em inglês, com vários temas, e dessas mais de 90, 20 já estão traduzidas em português, estão acessíveis no nosso site, que é o www.brasil-acei.org, onde vocês têm acesso às 20 principais práticas recomendadas já traduzidas. Além disso, a ACE edita 2 revistas, uma sobre engenharia de custos e outra com periodicidade bimestral, e a outra sobre informações técnicas da associação e dos seus membros. Aqui no Brasil, a ACE Brasil, a Seção Brasil, costuma fazer um encontro anual em dezembro, em grandes cidades. Os 2 últimos foram no Rio de Janeiro, o ano passado foi em São Paulo. E, além disso, além desse webinar, como nós estamos fazendo agora, nesse momento, ela promove cursos de formação, especialização. Nós tivemos em 2018 sobre análise de cronograma, 2019 sobre pleitos em construção, e basicamente, falando de novo das RPs, das práticas recomendadas, a gente tem 2 grandes tipos. Nós temos algumas RPs que são genéricas, que dão uma prática resumida, que se aplica a vários segmentos, e nós temos um detalhamento de uma RP que justamente trata de uma aplicação específica no setor. Então, a gente tem orçamentação de contratos genérica, RP 17, de custos, mas a gente pode tratar da RP no setor, na indústria petroquímica, é uma outra RP. Então, vocês podem utilizar as RPs de uma maneira genérica ou podem procurar informações, argumentos e orientações num caso específico. Eu, pessoalmente, classifico as principais RPs em 4 grandes temas. Nós temos RPs que tratam basicamente de custos, nós temos RP que tratam de produtividade ou como calcular a improdutividade num contrato, numa produção. Nós temos as que falam também de planejamento, de análise de cronograma, impactos, e nós temos o 4º grupo, que eu pessoalmente enquadro, que trata de riscos. Como quantificar, avaliar riscos em contratos, em cenários, em eventos. Basicamente, eu acho que alguém está com o microfone, o alto-falante aberto. Então, essas práticas, a gente convida vocês a consultarem, se interessarem, elas são muito úteis, elas dão informações, elementos que permitam que cada um de nós faça o seu trabalho, produza mais e consiga que seu contrato atinja os objetivos. Hoje nós vamos justamente conversar um pouco, nós convidamos 4 debatedores de 4 segmentos diversos e nós queremos conversar um pouco sobre o que fazer quando a quarentena, o isolamento social diminuir, justamente pensando que nós precisamos planejar. Se não houvesse planejamento, a gente pode chegar numa situação que a gente vai ter pessoas, operários,
parados sem ter o que fazer. Então, nós vamos ouvir a situação, a experiência do segmento de construção. Nós vamos ouvir também uma concessionária que vai contar o que ela está passando, o que pode ser feito. Nós vamos ter também a visão do setor de seguros, né? Como ele próprio segurador, né? Seguros, e como ele também apoiando os contratos que precisam de garantia. E nós vamos ter o Aldo Matos comentando também. Então, a nossa proposta é que cada debatedor apresente rapidamente o panorama da situação do seu setor, quais os impactos negativos que ele está sofrendo, quais providências para quando a quarentena passar. Justamente nós temos que ter uma visão prospectiva e do que vai acontecer para que quando haja essa liberação progressiva das atividades, as empresas, os contratos saibam o que fazer. E justamente eu queria pedir para pôr no mudo quem estiver entrando agora na sala. Obrigado. E quais atividades podem ser reprogramadas e quais podem ser antecipadas? Vocês vão ouvir, tá certo, alguns depoimentos. A gente pode também ver uma oportunidade de algumas atividades que dependiam de interferência de outros segmentos e justamente a redução de atividade vai permitir que se faça, que se antecipe alguma coisa. Então, aquele cronograma, aquele evento que se imaginava seria atrasado, ele pode até, numa certa medida, ser antecipado. Então, eu vou começar passando a palavra para o Luiz Fernando Zenit. Ele é gerente jurídico e de seguros na empresa HTB, uma construtora, e ele vai contar um pouco para nós o que está acontecendo no segmento. Bom dia, Zenit, por favor. Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim, ouvindo bem. Bom, gostaria de agradecer ao Luiz Otávio, a todos aí da ACE e a todos que estão nos ouvindo aí e assistindo. Eu vejo que tem uma presença maciça aí de ouvintes. Bom, a maior parte da operação da HTB, ela permanece ativa, né, com a adoção ali de políticas de higiene e saúde, como todos vêm adotando, no sentido de evitar a proliferação do vírus, né? Porém, como todos com quem eu tenho falado, de alguma forma a gente vem sofrendo os efeitos aí das paralisações, né? Primeiro, porque em alguns estados ou municípios onde nós temos obras atualmente, as autoridades determinaram a paralisação do serviço de construção civil. Em outros, houve uma paralisação inicial e depois a atividade foi liberada, né? Posso citar o exemplo aí do Rio Grande do Sul, onde, após alguns decretos, as nossas atividades, principalmente em hospitais, escolas privadas, foram classificadas como essenciais e a execução foi liberada. Mas outro impacto que a gente começa a perceber é na cadeia de suprimentos, né? Visto que há fornecedores impedidos de manter suas atividades comerciais ou com a dificuldade de adquirir insumos, ou ainda aqueles de mão de obra, em que uma determinada obra ele teve uma paralisação, deixa de receber, e aí acaba de alguma forma influenciando os demais projetos, né? Mas, de um modo geral, o que eu gostaria de frisar, né, do que diz respeito a impactos, é que é um momento de incerteza em termos de duração, né, e até de extensão dos impactos. No nosso entender, como empresa, né, terão maior potencial para sobreviver a esse momento aqueles que mantiverem relações estáveis e equilibradas. E é isso que a gente tem recomendado aí para os nossos gestores de contratos, né? E aí, até um pouco em função do que você comentou, Luiz,
no sentido de minimizar as perdas e encontrar oportunidades para os projetos. Acho que alguém está com o áudio ligado, aí está com um pouquinho os estudos de impacto estão sendo representados em formas de cenários, né? Cenários de curto, médio e longo prazo, né? E aí você vai adequando o planejamento aí de acordo com as posturas e conforme os serviços vão sendo liberados, né? Adicionalmente, eu tenho visto aí um grande interesse das nossas equipes aí de obra em não só buscar o registro dos impactos, mas também buscar soluções, né? Por exemplo, como você citou, né? Às vezes tem uma atividade que aguardava uma janela futura de diminuição de fluxo de pessoas, veículos, aeronaves, né? E de acordo com cada projeto, e que o pessoal vem estudando a antecipação de atividades, visando, né, de evitar impactos futuros, diminuição de custos por manutenção de equipe, enfim, eu venho verificando aí o pessoal iniciando negociações com os donos de obra, tal, tentando viabilizar esse tipo de medida. E, por fim, né, algo que a gente tem visto aí na experiência externa, né, principalmente pelos países que já passaram pelo pico aí da crise e tal, é que a retomada ela não vai ser repentina, né? Acho que eu andei lendo aí que na Áustria já começam a liberar algumas atividades e tal, mas sempre de forma gradual. Em outros lugares, voltando aos escritórios, mas estabelecendo rotinas de rodízio, né? Então, eu entendo que o planejamento feito agora, né, deve já prever esse tipo de cenário aí para o futuro, quando a gente passar por esse momento aí de pandemia. Obrigado, Zenit. Eu queria fazer um aviso. Infelizmente, o secretário Vitor Ali teve um imprevisto pessoal ontem à noite e não pôde participar conosco. Então, a gente, né, lamenta, né, sente esse imprevisto com o secretário e vamos continuar, então, com os debatedores, né? Eu queria convidar, então, o Lúcio Kruzewski, tá certo? Que ele é diretor da concessionária Rio Barra, responsável pelo contrato da concessão da linha 4 no metrô do Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio de Janeiro está com uma restrição até mais rigorosa que outros estados, né? Começaram até a diminuir as barreiras interestaduais, né? E eu passo a palavra, então, para o Lúcio, que vai contar um pouco qual que é o panorama e o que eles podem fazer ou estão planejando quando houver essa liberação, como o Zenit falou. A gente sabe que a liberação ela vai ser gradual e justamente já há grupos de estudo discutindo quais setores começarão essa liberação e em que momento. Pois não, Lúcio. Bom dia a todos, bom dia, Luiz Otávio, bom dia, pessoal que está participando. Queria agradecer a oportunidade de a gente poder falar, né, o convite do Aldo até, para que a gente pudesse mostrar um pouquinho o que está passando a realidade. Eu procurei levantar alguns dados, principalmente do metrô e de alguns setores também de concessão rodoviária, que também estão passando por problemas de infraestrutura. E assim como falou o Zenit, a incerteza da duração desse nosso problema é que agrava e a gente não tem condição de ver qual é o fim a luz do final do túnel, literalmente. Porque desde o início do problema, e a gente vem saindo de uma crise já bastante acentuada, só para alguns números, no metrô do Rio de Janeiro, especificamente a linha 4, ela estava em torno de 50% da demanda projetada em meados de dezembro de 2019. Quando veio o problema
da Covid, em março de 2020, a gente teve uma redução de aproximadamente 40% em relação a fevereiro de 2020. Ou seja, só na linha 4, em torno de 4,8 milhões de passageiros que passaram em fevereiro de 2020, e em março baixou para 3 milhões. E a projeção para abril está em torno de 1,5. Ou seja, a gente vai ter uma redução de quase 70% no fluxo de passageiros passando somente na linha 4. Com isso, agravado pela crise já da redução da nossa projeção, principalmente lá atrás, houveram um aumento de custos, porque você precisou também fazer algumas atividades, principalmente na redução dos trens, você fazer um ajuste nos funcionários, você tem ações de sanitização nas estações e também nos trens, mais ou menos muito parecidas como foram feitas na H1N1, a adequação de todo o sistema de suporte e o apoio do Centro de Manutenção, CCO, laboratórios, para que sejam evitadas aglomerações, ajustes no headway das composições para que você não tenha aglomerações também dentro do trem, ou seja, você está andando com o trem quase vazio, né? Até porque não tem tanta demanda, mas é uma coisa sem precedente, né? É uma coisa que não pôde ser planejada de tal forma que fomos atacados como se fosse um terremoto de condições globais, e que a gente vai ter que se ajustar, principalmente porque você não tem um prazo que isso possa acabar. Estamos tentando fazer, as empresas operadoras estão tentando fazer manutenções preventivas, colocando os trens, os equipamentos, as estações que são necessárias fazer essas manutenções, até para antecipar alguma coisa, mas é muito difícil porque você tem um problema de fluxo financeiro, né? A gente tem um problema sério de fluxo financeiro. E eu não tenho dúvida que a gestão do Estado, do governo federal, vai ser absolutamente imprescindível. Eu até estava dando uma olhada, ontem foi criada, né, a resolução número 1, do dia 13 de abril de ontem, do Comitê de Crise para Supervisão, Monitoramento e dos Impactos do Covid-19 dentro da nossa área de infraestrutura. Só que nessa resolução não fala nada a respeito, principalmente das concessionárias. E eu acho que elas são fundamentais ter um feedback para que a gente possa ter qual vai ser o impacto, como é que o governo vai poder nos ajudar dessa forma. Porque o impacto no fluxo financeiro vai ser muito grande. É uma recessão que vai ser em danos até agora difícil de você calcular, né? E não tem grandes informações, né? Tudo que você ouve, tudo que você vê, a gente pode ver que é um chute, né? Antes da crise, a gente tinha um desemprego muito grande, a indústria já trabalhava bem abaixo da sua capacidade, e hoje, agora, ela está praticamente estagnada, né? E com isso também vai ter problemas de repasse de tributos, de ISS-QN, ICMS, tudo isso vai dar um reflexo muito grande. Lúcio, só aproveitando, qual que é o relacionamento, como que tem agido a contratante, o poder público estadual no caso de vocês? Está havendo uma interação, alguma coisa? Não, por enquanto a gente tem conversado bastante com a Getransp, né, que é a agência reguladora dos transportes públicos do Rio de Janeiro. Temos registrado tudo que está sendo feito, estão sendo feitos os relatórios, tudo que está sendo colocado, mas ainda não existe uma solução para os nossos problemas, né, que infelizmente aquela demanda foi absurda e tudo que está sendo feito foi tentar reduzir os custos, fazer com que os equipamentos e as estações possam estar preparadas e higienizadas, né, deixado o mais preparado possível para evitar problemas, e a vida está seguindo dessa forma, até quando a gente acredita que até 30 de abril agora foi prorrogado o decreto de quarentena no Rio, né, e a gente não sabe se isso pode ser prorrogado mais para frente ou não. A higienização é feita por vocês ou algum órgão estadual faz a higienização também?
Não, tudo que é feito dentro das estações dos trens são feitos por equipes próprias ou terceirizadas, né? Contratadas, mas tudo está sendo feito por nós. Você mencionou que falaria alguma coisa sobre as rodovias. O que você pode falar para a gente? Eu tive dando uma olhada nos números, principalmente das rodovias. Segundo o site da BCR, hoje nós temos mais ou menos 64% de veículos comerciais, né? 64 veículos, veículos particulares, e o restante basicamente de veículos comerciais. Desses 64%, já tem uma previsão de redução de 50% do número desses veículos, dos passageiros. Então, isso vai dar um reflexo, obviamente, na parte financeira das concessionárias e também no repasse de ISS dos municípios que estão no entorno. Hoje, é distribuído quase R$1 bilhão por ano ISS-QN dos municípios que são passados. E esse faturamento, obviamente, é utilizado pelos municípios, inclusive em ações preventivas contra a Covid, que não vai ter agora, né? Vai ter um reflexo negativo. Tá, obrigado. Eu queria dar um aviso geral para quem está acompanhando conosco. Vocês podem fazer perguntas pelo chat que a gente vai encaminhar quando a gente terminar a primeira parte da conversa com os debatedores. Então, por favor, usem o chat para formular perguntas. Nós temos o moderador, o Marlon, que vai encaminhar na segunda parte da reunião. Aí agora eu queria convidar, então, o Marcos Mello, que é diretor regional da consultoria de riscos da Marsh para América Latina e Caribe, e que vai contar um pouco para nós como que eles estão vendo e quais providências dessa retomada eles estão planejando. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Bom dia, Lúcio. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, a CE, especialmente o Luiz Otávio, o Aldo, a Adriana, pela organização e pelo convite, né? E agradecer também a todos os participantes aqui presentes. Eu sou diretor da Marsh, né? E a Marsh é uma empresa de consultoria de riscos e seguros. Não é uma seguradora, mas a gente atua com as seguradoras e apoiando os clientes na contratação dos seguros e gestão de riscos, tá? Vou dar um panorama um pouco de como que está o mercado de seguros, como ele tem se comportado e como isso impacta os clientes, os principais setores que a gente vê afetado, focando aqui principalmente na parte de infraestrutura. Bom, o setor de seguros ele foi considerado como uma atividade essencial, de acordo com o decreto 10.282. Então, poderia levar suas atividades normalmente, né? Apesar disso, as empresas estão trabalhando de forma remota, muitas empresas trabalhando de forma remota, ou com efetivo reduzido e fazendo um rodízio de pessoal nos escritórios. Mas o que afeta principalmente é a redução de alguns setores da economia. Por quê? Se é uma redução no volume dos setores, uma redução do prêmio, que consequentemente também impacta no resultado das empresas de seguro, né? A Marsh, ela tem atuado especificamente da empresa onde eu trabalho. A gente tem trabalhado de forma remota. A gente já costuma trabalhar de home office, já é uma prática da empresa trabalhar de home office, em torno de 20% a 25% do pessoal. E hoje a gente está trabalhando 100% remoto no mundo inteiro, com exceção em algumas regiões aí já da Ásia e Oriente Médio, onde já está havendo um retorno de algumas operações, né? Formamos uma força-tarefa na Marsh para a gente ter juntamos o comitê de crise, formamos uma força-tarefa em cada uma das regiões, e essa força-tarefa tem apoiado não só a Marsh internamente, mas também os nossos clientes com planos de recuperação de crise e resposta à pandemia, tá? As empresas de seguro, em geral, só voltando, estão trabalhando de forma normal, mas também, como eu falei, remotamente e com operação
reduzida nos escritórios, mas atendendo normalmente renovações de apólice, emissão de apólice, atendimento a sinistros, então a operação segue normal. Apesar de que há uma expectativa de, por conta da pandemia, surgirem novas demandas de segurados e há uma preocupação do mercado em atender a essas solicitações de forma rápida e com agilidade necessária, tá? Onde a gente está sentindo pontos negativos aqui no setor? Por conta até da mudança da economia, a gente vem sentindo um impacto grande nos setores de garantia e crédito, né? Tendo em vista a tendência generalizada dos clientes em ter dificuldades de manter índices financeiros mínimos agora. Então, é possível que as seguradoras tendam a reduzir as capacidades de oferta para esse tipo de seguro e tendam a agravar as taxas também e sejam mais restritivas nas análises de risco. Tá? Então, isso é um ponto importante aqui quando a gente fala principalmente no setor de infraestrutura que precisa de garantias de performance, garantias de concorrência, enfim. A gente percebe também uma mudança no setor logístico, gera um impacto grande no setor de seguros, ou seja, a redução de embarques e fluxo de cargas também reduz a demanda por seguros dessa natureza e por consequentemente, também o volume de prêmio associado. Se bem que a gente tem visto outros setores também desse mesmo segmento da logística que o impacto aumentou, como, por exemplo, medicamentos. Com relação a projetos de consultoria, muitos dos nossos projetos de consultoria, a demanda física, a presença física de um especialista é necessária para fazer a inspeção de risco presencial em obras, instalações, em barragens, instalações físicas do cliente. E com isso, muita desse trabalho de campo teve que ser adiado. Não sabemos ainda quando retomaremos isso, tá? Mas o que a gente tem feito mais de consultoria, então, é trabalho remoto, onde a gente pode remotamente conversar com os clientes e apoiá-los no dia a dia. Né? A gente percebe também que com essa mudança de operação, não só no setor de seguros, mas em outros setores, todo mundo trabalhando de home office, fazendo trabalho remoto, a gente percebeu um aumento do risco cibernético. Então, a gente também consegue perceber essa mudança. Tem até um estudo que nossa equipe de riscos cibernéticos identificou, que dos novos sites foram criados, novos domínios foram criados neste ano. Muitos deles têm projeção de ser suspeito, de ser um domínio suspeito. Ou seja, possivelmente algum hacker tentando usar esse domínio como fonte de invasão. Tá? Especificamente para projetos de engenharia, nós vemos casos onde o projeto, e todo mundo sente isso, projetos sendo adiados, outros em discussão sobre possibilidade de paralisação, ou com redução de turnos, ou dificuldade de execução, seja em decorrência da cadeia de suprimentos que não está conseguindo fazer a entrega. Enfim, depende do estado também, a gente vem sentindo isso. O que a gente recomenda nesse caso é que, bom, nessa situação há uma mudança de risco, né? Seja pela paralisação, seja pela redução de pessoal. E esse período paralisado implica numa obrigação aí de ser avisado, notificada a seguradora sobre essa mudança do status da obra, tá? Também tem outras recomendações aí, mas essa é a principal, comunicar à seguradora sobre a mudança do status, seja na paralisação, seja na redução de efetivo, ou até mesmo na retomada da obra. A seguradora precisa ser notificada sobre essa mudança de risco para que não haja perda de direitos, tá? Em caso de um sinistro de dano material. O que é que nós temos feito de providências aqui para quando passar a quarentena, tá? E o que é que a gente recomenda para os clientes também? A gente tem feito, tá fazendo uma retomada gradual, a gente imagina fazer uma retomada gradual, né, quando voltar. A gente já fazia
20 a 25% de home office, a gente tende a retornar isso, mas também com mais cuidado, seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde, no Ministério da Saúde também, e principalmente tentando minimizar os impactos financeiros aos nossos clientes, né? A gente vê que o mercado de seguros deve voltar com algumas restrições técnicas, como eu falei, com mais restrição para aceitação de risco, e as empresas, a gente apoiar os nossos clientes a serem fortalecidos o minimizar os impactos nesse retorno é importante para que a sua aceitação do seu risco no mercado seja mais bem vista, tá? Então, apoiar os nossos clientes é fundamental nesse momento. Especificamente para o projeto de engenharia, para o retorno, a gente tem recomendado a adoção de algumas medidas, né? Como, por exemplo, avaliar a capacidade de entrega dos seus principais fornecedores, a sua cadeia de suprimentos. Ou seja, você vai retomar, mas como é que está o teu fornecedor? De repente ele está em outro país que ainda não voltou à operação. Como é que isso vai ser tratado? Então, isso tem que ser avaliado antes do retorno. Avaliar também o caminho crítico, também antes do retorno, para ver se esse equipamento ou se esse material vai gerar um impacto no cronograma. Ter um acompanhamento tanto da obra paralisada quanto no retorno, antes do retorno, emitir um laudo, ter um acompanhamento de um engenheiro emitindo um laudo do status da obra nesse momento do retorno, para a seguradora ter uma percepção do que foi feito, até onde foi executada a obra e o que é que falta ser feito, né? Assegurar que os sistemas protecionais e de combate a incêndio, enfim, estão em funcionamento antes de entrada, adotar procedimentos para monitorar a saúde dos colaboradores antes da entrada em obra, ou seja, você precisa ter um procedimento de como vai controlar isso. Dependendo da obra, você tem milhares de funcionários e como é que vai ser monitorado esse tipo de coisa, né? E por fim, seguir recomendações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, higienizar ferramentas de uso comum, higienizadores ao longo da obra, comunicar e treinar o pessoal sobre prevenção e precaução também contra o coronavírus, tá? Porque esse tipo de coisa ele altera o risco, né? Você voltar à operação ou paralisar, você está alterando o risco. Então, a seguradora precisa ser muito bem comunicada, tá? Uma coisa importante também, falando de custos, a gente sabe que a redução de custos vai ser um target, um objetivo aí de todas as empresas, em todos os setores. O que a gente tem feito do nosso lado como consultores de risco? O que a gente sugere? Uma leitura detalhada da apólice de seguros, né? Eu vou entrar isso um pouco mais à frente aqui, um minuto a mais. Mas, nesse momento, para redução de custo, a gente foca no que a gente chama de custo total do risco. Então, quando a gente chama, o que a gente chama de custo total do risco? Seria todo aquele risco que a empresa vai reter, que vai absorver, por exemplo, a gente pode chamar das franquias do seguro, mais o prêmio do seguro, mais aquele evento atípico que pode superar o limite contratado. A gente tem um modelo aqui que a gente simula através da modelagem de Monte Carlo, que a gente simula, faz uma modelagem estatística e traz para o cliente pode fazer essa simulação também, caso tenha essa ferramenta, de como ele pode brincar, trabalhar aqui, ajustando seus limites, ajustando as suas franquias para diminuir o prêmio e deixar o prêmio num valor menos oneroso nessa fase seguinte. Então, essa é uma recomendação também que a gente pode trazer para os clientes aí, em termos de redução de custo, tá? O que a gente tem feito também para antecipar? Estamos trabalhando sempre na antecipação das renovações dos seguros dos clientes. E como eu falei, no setor de construção civil, a gente tem acompanhado o que a gente sugere? Que antes da entrada em operação, um engenheiro da nossa equipe de engenharia de consultoria visite o site dos nossos clientes e gera um relatório
para entregar à seguradora, para que a seguradora tenha uma visão de como está o risco antes da entrada em operação. Tá? Acho que, em geral, era essa mensagem aqui. Tem muito mais coisa que a gente poderia compartilhar também. O que eu, só para pontuar também, como recomendação, que é que a gente sugere que os clientes avaliem em termos de seguro hoje, nesse momento, façam uma leitura detalhada das suas apólices de risco de engenharia, avaliem as suas cláusulas de lucros cessantes, ou a LOPIX, que é o lucro cessante por atraso na entrega de obra. Avalie se existe alguma cobertura ou alguma exclusão específica para a pandemia. Né? Avalie também cláusulas de ingresso e egresso, impedimento de acesso, também para avaliar se existe a possibilidade de cobertura por questão da pandemia. Outras coberturas também, tem uma cobertura que é rara de contratar no Brasil, mas muito feita lá fora, que é Non-Damage BI, que é a cobertura de lucros cessantes decorrentes de algum evento que não seja relacionado a dano material, porque o seguro ele tem que ter um dano material para ter a cobertura. E o lucro cessantes também, em decorrência desse dano material. Entretanto, alguns clausulados podem variar. Tá? Então, esses são os pontos, recomendações que a gente dá e que queria compartilhar com vocês. Não é conclusivo, cada apólice, cada seguro é um contrato diferente, mas cabe aí uma análise detalhada dos clientes. Obrigado por essa mensagem. Marco, só dois pequenos esclarecimentos. As seguradoras estão aceitando prorrogar as apólices devido à dificuldade de realizar a vistoria? Como que isso está sendo tratado? Olha, o que a gente tem visto é o seguinte, a seguradora, nesse momento que precisa ser feito um ajuste por conta da paralisação, isso vai gerar um atraso, mas que ninguém sabe ainda de quanto tempo. Então, o que está sendo feito agora é notificar a seguradora que a obra está mudando o status dela de operacional para paralisado. Então, isso tem sido feito tranquilamente. No momento da retomada, aí sim a seguradora vai pedir, ela também não pede para 100% dos projetos, porque não tem capacidade para isso, mas ela vai solicitar nessa retomada aí uma inspeção dos engenheiros, e aí cada um dos corretores ou consultores de risco de vocês pode apoiar nessa tarefa também, emitido um laudo para entregar para as seguradoras. Mas, por enquanto, isso não é um impedimento, não. Tá? Talvez essa análise, essa avaliação do estado da situação dos contratos seja alguma coisa que venha como uma orientação, como uma prática, uma sugestão do grupo das seguradoras, talvez, porque realmente é um trabalho grande que precisa ser feito. Você vê algum movimento de propor ou formatar essas inspeções, esse tipo de análise, avaliação? Olha, Luiz, o que a gente tem feito lá na Marches é atuado com os nossos clientes proativamente, recomendando esse tipo de iniciativa. Mas não tenho visto no mercado, tá? Não tenho visto no mercado as seguradoras proativamente fazerem isso. Não tenho visto, mas é uma iniciativa aí que a gente recomenda. A gente tem apoiado os nossos clientes, mas para grupos e comitês que a gente tem participado, a gente sempre sugere que as empresas e os segurados eles adotem essa iniciativa com seus consultores ou com sua equipe própria também. Tá bom, obrigado. Eu queria só fazer um esclarecimento. Nós estamos aqui fazendo o terceiro webinar promovido pela ACE, e o tema geral dos nossos webinars da ACE são impactos do Covid nos contratos de construção. E hoje, neste terceiro webinar, nós estamos justamente focando, procurando olhar para frente,
né, o que precisa ser planejado e os impactos na retomada dos trabalhos. Então, é uma série de conversas, né, sobre o tema do Covid, e hoje nós escolhemos justamente olhar para frente, porque nos outros 2 que estão disponíveis no nosso canal do YouTube, vocês poderão consultar a análise, cláusulas de contrato, comentários sobre contratos. Agora eu vou passar a palavra para o Aldo Matos, consultor da Alto Matos Consultoria, que pode, né, Aldo, fazer um comentário aí sobre o que nós já ouvimos dos outros debatedores. Por favor, Aldo. Bom dia a todos, é um prazer. Estão me ouvindo bem ou está ruim aí o som? Está bem, né? É interessante porque a gente vê aí diversas perspectivas. A gente viu primeiro o construtor, depois o concessionário, depois aí o lado da seguradora, e o objetivo desse webinar é a gente olhar para frente, a gente olhar a retomada. Mas a gente precisa ir um pouquinho atrás da retomada. Será que vale a pena retomar? Eu tenho visto algumas empresas conversando que, em se antevendo retração de mercado, por exemplo, será que vale a pena eu concluir agora, investir milhões num centro de distribuição logística, sendo que eu já estou contando, eu, dono da obra nesse caso, já estou contando com uma retração do mercado? Nesse caso, a retomada seria não a retomada da obra como um todo, mas talvez agora, nesse período de, vou usar um termo meio impróprio aí, nesse período de entre-safra, a gente fazer um estudo de viabilidade de qual é o porte daquele empreendimento nessa retomada. Talvez não seja o centro de distribuição logística inteiro, talvez não seja a duplicação da rodovia como um todo, talvez não seja a extensão daquele porto disso aí, na sua inteireza. Eu vejo, por exemplo, um cliente que eu tenho, que é uma empresa de loteamentos, que já está dizendo, não vou fazer a segunda etapa, vou ficar na primeira. E mesmo a primeira, condicionado a algumas premissas. Se dentro de 2 meses eu não tiver inadimplência, eu não tiver distrato, se eu retomar a obra dentro de 2 meses, eu continuo com a fase 1. Mas daqui a 2 meses eu vou rever. Eu posso ficar, inclusive, com a fase 1 a fase 1 reduzida. Então, o que eu acho que nós precisamos agora, contratante e contratado de obra, é fazer um estudo desses cenários. O que vai ser retomado? É tudo ou não é tudo? Porque se hoje eu já souber que não é tudo, talvez esteja numa hora ótima de começar a fazer uma desmobilização. Talvez seja mais fácil, mais barato tirar a construtora do que manter a construtora em compasso de espera, porque depois a conta vai vir aí. Outra coisa, vamos dizer que seja uma desmobilização da construtora. Nós vamos fazer um distrato ou nós vamos apenas suspender esse contrato para retomar lá na frente? E aí isso tudo tem os seus naturais desdobramentos. O primeiro deles quando eu retomar, as minhas apólices vão estar válidas? Era o que Marcos estava mencionando aí. Talvez a gente tenha que rever essas apólices, né? Ou fazer apólices que a gente não tinha. Outra coisa, será que retomando o meu cronograma se mantém ou o meu cronograma vai encontrar uma janela hidrológica adversa lá na frente? Então, eu estou vendo que essa questão da retomada precisa ter uma análise primeira de escopo. O que será retomado? Em que amplitude a obra será retomada? No mercado imobiliário, é muito importante também fazer cenário. Não só no mercado imobiliário, em todos, mas esses dias eu estava conversando aqui com um incorporador aqui na Bahia e o cara me disse, eu acho que eu vou só fechar a casca do prédio para dar ao adquirente uma noção de que a obra está andando. Outros disseram, não, eu vou fazer o que está lá dentro, eu faço abrigado, está começando a chover aqui na Bahia. Então, esses cenários de obra, me parece que está na hora de contratante e contratado sentarem agora
para fazer. Quando a gente tem um tipo de contrato que é o EPC, essa coisa muda um pouco de figura. Porque o EPC, como eu tenho um componente projeto, talvez esse componente projeto não seja atingido pelo Covid, porque todo mundo continua trabalhando de forma remota, aí no home office, né? O que estaria impactado, se é que está sendo impactado, seria a parte da obra. Então, caso a caso, a gente precisa fazer esse trabalho de identificação. Agora, muito importante, e que eu tenho visto uma certa dificuldade, é se saber com certeza onde estava a obra. Parece que isso que eu estou dizendo é uma tolice absurda. É saber onde estava a obra quando começou o Covid. Será que sua obra tem um cronograma atualizado que preveja isso? Às vezes, inclusive, contratante e contratado estavam ainda discutindo um aditivo e o contratado já fazendo a obra. Como é que vai ficar esse aditivo agora, que ainda não foi firmado, dentro dessas novas circunstâncias? Porque eu estou imaginando que não vai ser assinado hoje. As partes estão aí ainda vendo qual é o tamanho da bronca. Então, nesse caso, aí puxando um pouco de sardinha para a figura do consultor, esse gabinete de crise precisa se assessorar de uma consultoria que trate disso, de cronograma, de fazer, como o Luiz Otávio sugeriu, uma avaliação, um laudo de como estava a obra lá no início da pandemia, o que realmente foi desmobilizado, e muito importante é ver se vale a pena continuar olhando para a cadeia de suprimento. Porque, às vezes, o fornecedor de concreto já não está mais a postos para continuar fazendo aquilo. No caso de construtoras pequenas que compram material de construção em loja, isso aí é um problema enorme, porque as lojas estão fechadas, não é verdade? Então, é diferente de uma grande obra que não precisa comprar tanto material na rua. No webinar passado, uma advogada da Racional, Gabriela, mencionou que um fornecedor de concreto lá da empresa disse: eu não vou continuar fornecendo, e a empresa disse: eu vou buscar uma alternativa e vou cobrar de você a diferença do valor do concreto entre o contrato que eu tinha com você e o contrato desse outro. Essas são algumas soluções, são algumas saídas que podem ser feitas. Uma coisa que eu acho, não sei se os colegas aí concordam, que pode ter um mercado grande agora, é para a atuação de mediadores. É a questão de mediação. Porque levar isso tudo para o judiciário vai ser uma coisa... a gente vai asfixiar o poder judiciário. Talvez agora essas negociações, contratante-contratado, possam ser feitas com auxílio aí de quem trabalha com mediação e arbitragem. Agora, tudo isso que a gente está falando precisa ser feito em vários cenários. Um cenário pessimista, daqui a um mês a gente volta com força total. Um cenário mais realista, o que é que estão dizendo o noticiário? E outro é um cenário pessimista, eu só volto o ano que vem, eu não volto mais, eu só volto daqui a 6 meses. Então, o que eu digo aos clientes, o que eu recomendo é: tem que passar uma régua. Onde é que eu estava na data do Covid? Segundo, vou negociar, cliente contratado, uma eventual retomada e abrir os cenários até para a gente saber se a retomada é do escopo como um todo ou apenas com um pedaço do escopo. Ou, talvez, rescindir tudo, acertar as contas e cada qual para o seu lado. Obrigado, Aldo. Muito interessante. Realmente, a análise do que se justifica continuar a fazer é fundamental. Eu acho que mesmo os pequenos contratos, as empresas, contratante e contratada, precisam conversar, precisam se entender, ainda que não tenham nome, comitê de crise ou não, e olhar para frente juntos, né?
E passar um pouco agora, então, para as perguntas, nós estamos chegando na parte final, e justamente quando você mencionou, Aldo, sobre subempreiteiros, nós temos uma pergunta aqui para o Zenid, tá certo? Né? Que a cadeia produtiva, a cadeia de logística envolve vários segmentos, e combinando tudo isso, a gente tem pessoas que não têm, empresas, né, que não têm condições de superar, de continuar. E como que, então, o que está sendo feito, o que pode ser feito, Zenit? Primeiro, gostaria de parabenizar o Aldo pela visão, concordo Obrigado. Com muitos pontos que ele colocou. Uma das medidas que a gente adotou aí em relação até aos mediadores, né? Nós fizemos algumas conversas com os administradores de contratos que ficam no escritório, né? No pessoal do corporativo, no sentido de reforçar essas práticas de mediação, mesmo que internas, né? Porque tem uma palavra que eu acho que vai imperar muito além do que eu tenho uma visão assim que eu acho que a gente não basta aí ficar somente no texto contratual, né? É hora de arregaçar as mangas e partir para negociar mesmo, porque as cláusulas muitas vezes são engessadas e muitas vezes não resolvem os problemas efetivos, os problemas efetivos do contrato, como é esse caso da pergunta aqui, né? Aí agora, respondendo a pergunta, um primeiro movimento que nós fizemos foi no sentido de não deixar a fonte secar, né? Então, muitos dos nossos contratos são em modalidades colaborativas, como PMG, administração, aliança, e que depende de uma interação muito grande com o dono da obra em relação ao fornecedor, né? E então o primeiro momento foi no sentido de não deixar a fonte secar, né? Criar condições para manter os serviços, né? Então, naqueles estados onde não há proibição, sensibilizar o dono da obra que, olha, o decreto aqui não disse nada a respeito da construção civil, existem serviços que podem ser mantidos, tal, e até mostrando esse lado social do empreiteiro de mão de obra e que tem um fluxo de caixa muito apertado, muitas vezes ele não aguenta um mês, né? Vindo já de um cenário em São Paulo de 5 anos de crise, com uma retomada mais recente, aí, muito voltado para o imobiliário, né? Então, esse foi o primeiro movimento, no sentido de manter as obras. Nem todos tinham a consciência que em São Paulo era possível continuar os serviços, né? Não havia uma proibição expressa, e eu acho que agora ficou pacificado no que diz respeito ao município, acho que com o decreto da semana passada, liberando as atividades de construção. E agora um segundo momento, né, onde boa parte das obras continuaram, mas muitos fornecedores sofrem em razão de outros projetos, né, adotando medidas de negociação, alguns clientes topando, às vezes até antecipar medições, né, dentro ali do que é possível, porque todo mundo está sofrendo. São medidas que eu tenho visto no sentido de aliviar o caixa aí desses fornecedores. Outros, né, às vezes aquelas atividades em que você vê que o cara já vem atrasado durante meses, dificuldade de mobilizar equipamentos, né, nós provocamos algumas discussões nesse sentido que o Aldo falou. Olha, não é o caso da gente reduzir aqui o seu escopo para algo que você consiga fornecer de forma que te estrangule totalmente, que não seque o seu caixa, mas que você continue. E assim, eu já tenho até notícia de uma negociação concretizada nesse sentido, que o fornecedor falou, olha, não, realmente eu estava com uma dificuldade de mobilizar equipamento, mão de obra, era uma obra bastante afastada, e que o fornecedor tem condição e que disse que isso daria um bom alívio de caixa para ele. Eu acho que são as noções gerais aí a respeito desse assunto, dessa pergunta. Obrigado.
Agora, perguntar para o Marcos Mello, eu sei que, né, ele está entre o contratante e a contratada, entre o segurado e a seguradora, tá certo? Né? Mas se você tem alguma expectativa, alguma percepção de como as seguradoras vão tratar com os planos de retomada de obras paradas, se a gente vai ter um desenvolvimento de uma situação nova ou as seguradoras, digamos, farão uma reavaliação de risco, prêmio, qual que será a participação para resolver, porque uma obra parada não é bom para ninguém, tá certo? E então, o que você tem sentido das seguradoras quanto à retomada ou essa questão das obras paradas? Olha, em geral, a obra quando é paralisada, a seguradora faz uma análise, o risco mudou, diminuiu a atividade, então nesse momento pode haver uma redução de taxa pelo período da obra paralisada, tá? Na retomada especificamente, o que é que vai acontecer? E aí já vou emendar com outra pergunta que foi feita, como é que é o trabalho de campo, se a gente usa o cronograma, acho que o João Dias que fez aqui, cronograma enviado pela seguradora, ou a gente faz uma análise em Excel ou em Primavera. Não, a gente usa o cronograma do cliente, tá? Então, nessa análise de campo, a gente verifica o estado da obra, naquele momento, como é que está o risco daquela obra, uma retomada dela, os protecionais, como é que estão, como é que é o estado de conservação daquela obra em si, que isso vai dar uma percepção de risco e faz o cruzamento com o cronograma que o cliente forneceu, para ver se aquele cronograma está em linha com o que está sendo informado. Então, a gente passa essa informação para a seguradora. E voltando à questão, então, a gente passa essa informação e o que a seguradora avalia? Como é que está o risco neste momento, e aí na retomada da obra, ela tende, tá, a voltar à taxa que estava anteriormente, quando a obra estava em operação, e prorrogar pelo novo prazo da obra, ou seja, vamos supor, ficou 4 meses paralisado, 6 meses paralisado, a obra, o cliente ele pode adotar algumas medidas para acelerar a obra, então ao invés de atrasar 6 meses, o atraso foi de 4 meses. A seguradora ela vai cobrar o prêmio adicional por esses 4 meses, uma taxa pro rata, proporcional ao tempo adicional. Então, não tem uma cobrança adicional. A percepção que eu tenho é que para novas contratações, não para apólices existentes, mas para novas contratações de seguro de obras e seguro garantia, a análise tenderá a ser mais restritiva por questões de capacidade financeira e capacidade de entrega do mercado de forma geral. Tá, obrigado. Eu queria perguntar um pouco para o Lúcio também. A gente sabe que o material rodante do metrô, pelo menos no caso de vocês, é chinês, né? E eu não sei até que ponto o estoque de peças, de matéria-prima, estava, qual o nível que estava. Então, no caso de antecipação de manutenções, como você falou, que é uma das providências que vocês estão falando, né? Qual que é a avaliação que você pode fazer sobre a cadeia logística, a cadeia de suprimento para a continuidade da operação daqui para frente? Veja, o material rodante normalmente é um estoque que se tem por bastante tempo, então eu não entendo que isso possa ser um problema. O que causa um pouco mais de preocupação é algum tipo de equipamento, alguma avaria de algum equipamento que necessite uma coisa mais específica, e a preocupação é ver se esse distribuidor, se esse fornecedor está ativo, né? E quanto tempo ele demoraria. O fato de você estar fazendo a manutenção preventiva, isso pode ajudar bastante, principalmente nesse momento agora em que o Redway está bastante modificado em função da baixa demanda. Então, isso pode a gente pode prever um pouco mais de tempo. A princípio, eu não tenho notícia que isso pode ser um problema. Principalmente material rodante, né, que foi a tua pergunta. Tá. Eu não sei se o Aldo está aqui ainda, que ele... Estou, sim. Nós tínhamos... Aqui, meu amigo. Tem uma pergunta para você aí também, tá certo, né? A questão de analisar a decisão de fazer ou não fazer
né, não pode também, a gente sabe que tudo precisa ter uma justificativa de viabilidade econômica, mas o suspender ou interromper um projeto pode gerar, como consequência, uma dificuldade também para outros segmentos. Então, né, é o ovo ou a galinha o que vem antes. Cancelar vai causar um prejuízo ou cancelou porque não tinha mercado? É difícil teorizar isso, porque se por um lado nós vamos iniciar, imagine um camarada que tenha tido uma ordem de serviço um mês atrás e está mobilizando agora. Você é empresário, você vai em frente ou você para? Você for em frente, você vai ter sua medição, você vai ter sua empresa andando, ainda que não, né, a pleno vapor, você precisa de alguma injeção de caixa. Então, nesse caso, existe aquele ímpeto por fazer a obra. Por outro lado, a sua obra fica sem ter transporte público regular, você fica sem ter como botar as equipes no tamanho que as equipes tradicionalmente tinham, né, com aquela interação de proximidade. Você, às vezes, tem um problema de fornecedor, você já vai começar a obra sabendo que não vai ter os fornecedores operativos. Por outro lado, se você para, você estanca a obra, às vezes é uma obra que, tão logo a epidemia se debele, é uma obra necessária, aí também precisa ser levado em consideração isso, qual é a relevância daquela obra para a coletividade. É uma decisão difícil isso aí. E o pior é que eu estou vendo que essas decisões aqui no Brasil estão travestidas de embate político, né? Se o cara quer continuar a obra, ele é pró-Bolsonaro. Se o cara não quer continuar a obra, ele é da oposição. Tem que afastar um pouco isso, tem que ir um pouco para o bom senso. É isso que eu acho que a mediação pode ajudar, né? A trazer bom senso, porque é isso que está faltando. Tá. Bom, nós estamos chegando no final do nosso tempo. Eu queria informar que a ACE vai continuar fazendo outros eventos, tá certo? Né? Nós temos uma programação que nós vamos divulgar. Nós temos feito eventos em Brasília. Hoje, com o webinar, fica muito mais fácil, mas tratando de temas, às vezes, locais e temas gerais. E acho que nós atingimos o objetivo de olhar um pouco para frente, trocar algumas ideias, né? Nós certamente vamos ter um quarto webinar também, agradecer os debatedores com o tempo, com as informações, e então eu agradeço também o público, os participantes que ouviram. A gente tem ainda várias perguntas, mas a limitação do tempo, né? E na medida do possível, nós vamos encaminhar para os debatedores para que eles possam responder para vocês. Então, em nome da ACE, eu agradeço todos vocês. Continuem conectados conosco. Nós temos o canal no YouTube. Daqui a uns poucos dias, esse webinar está lá. E vejam, consulte o site, que a ACE pode ajudar, colaborar muito nessa retomada, no planejamento, como avaliar os riscos, as consequências, para que a gente consiga superar essa dificuldade que certamente superaremos. Então, obrigado e bom dia ou boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde a todos. Grande abraço aí. Abraço. Tchau. Obrigado, um abraço. Separa a gravação?